Olá! A partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiafarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, o Antagonista mantém você bem informado. Bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 26 de junho. Relator da reforma tributária começa a busca por votos. Presidente do Conselho Federal de Economia faz ponderações ao texto. TSE retoma julgamento da chapa Bolsonaro-Braga Neto. E CPMI do 8 de janeiro antecipa a reunião para hoje. A semana promete ser de articulação entre Congresso e governo. Eles precisam alinhar os eixos da reforma tributária. O relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, quer avançar nas conversas com lideranças partidárias. É hora de ganhar votos. Os diálogos envolvem o Ministério da Fazenda. A preocupação do governo é com a desidratação do texto. Pontos como simplificação, transparência, não cumulatividade de impostos e estímulo ao investimento são considerados inegociáveis. Na semana passada, Aguinaldo Ribeiro apresentou um pré-relatório. Eu usei a palavra pré de propósito. Isso porque o texto ainda deve passar por alterações. A ideia é acomodar sugestões de bancadas que possam surgir ao longo desta semana. Eu conversei com Paulo Dantas da Costa. Ele é presidente do Conselho Federal de Economia e fez ponderações ao texto da reforma tributária que entrou em discussão. O que tem sido abordado aqui no Brasil já vem sendo discutido já há bastante tempo, especialmente pelo Parlamento, Câmara dos Deputados e Senado, de respeito à reforma tributária sobre bens e serviços, ou seja, reforma tributária da tributação indireta. Isso não é uma coisa que agrada muito aos especialistas como eu, porque nós entendemos que o Brasil é uma sociedade essencialmente deformada do ponto de vista social. Se você fizer uma efetiva reforma tributária, você pode ter ganhos significativos assim do ponto de vista social. Você dizer para o cidadão comum que ele paga, que as coisas que ele compra no mercado, no armazém, seja lá onde for, aquilo tudo tem uma incidência de 9 tributos e que agora vai haver uma reforma tributária que vai transformar esses 9 tributos em um tributo só. Observe, do ponto de vista econômico, isso não significa absolutamente nada, porque os preços não vão se alterar em razão disso. Como é que o senhor vê o impacto para os estados e para os municípios dessa reforma? Será que traz, de fato, impactos positivos ou não? Tem muita coisa que precisa ser ajustada ainda. Não se sabe ainda a repercussão disso aí. Esse negócio tem uma série de interrogações no dia posterior. Quando isso for posto em prática, qual vai ser a consequência disso? Paulo Dantas também se mostrou bastante crítico em relação a um discurso que atrela a reforma tributária a crescimento econômico. Quando o pessoal diz assim, vamos aprovar uma reforma tributária, que isso vai possibilitar um crescimento econômico extraordinário. Olha, eu não tenho outro, seja adjetivo ou substantivo, para dizer. Isso é uma mentira. Não existe essa possibilidade. E o que geraria a expansão econômica na visão do senhor? Aplica o dinheiro que a sociedade tem, seja o governo, seja os particulares, numa coisa chamada investimento. É isso que gera crescimento econômico e, com certeza absoluta, empregabilidade. O presidente da Câmara, Arthur Lira, cumpre agenda em Portugal e volta para o Brasil apenas na quinta-feira. Neste retorno, ele deve ter uma nova conversa com o relator da reforma. A expectativa é de que o texto da reforma tributária vá para a votação na Câmara entre os dias 7 e 13 de julho. O Tribunal Superior Eleitoral retoma amanhã o julgamento da ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Esse julgamento começou na semana passada e deve se estender até setembro, pelo menos. A CPMI do 8 de janeiro tem reunião hoje e amanhã. Nesta segunda, o colegiado ouve o ex-chefe da PM do Distrito Federal, o coronel Jorge Eduardo Naime. Na terça, o depoente é Jean Júnior. Ele é coronel do Exército e aparece na troca de mensagens com o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.
Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista, produzido e apresentado por mim, Júlia Schiafarino, e com sonoplastia de Robson Negrini. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Um bom dia e até amanhã.